Igreja, a paz do Senhor Jesus, amém. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Você tem motivos? Amém, glória a Deus. É uma honra, é um privilégio de nós estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, como igreja, reunidos neste lugar, nesta casa que o Senhor tem proporcionado para nós, para juntos nós crescermos como um corpo bem ajustado, celebrando o nome do Senhor, louvando e adorando o nome dEle. Eu quero muito louvar a Deus pela vida de cada um de vocês nesta noite. Estamos aí na quinta, olha só, redundância, na quinta-feira, no quinto dia da quinta-feira, onde nós estamos aqui reunidos para celebrar nesta campanha, júbilo, né, nas provações, jubilar nas provações. E nesta noite, eu quero tratar com vocês neste lugar, ministrar sobre a vida de cada um de vocês e passar um pouco daquilo que o Senhor Ele tratou comigo, Ele tem tratado ultimamente. Manter o coração e a consagração. Isto é um sinônimo de jubilar nas provações. Manter o coração e a nossa consagração. Manter coração e consagração constantemente. Isto é sinônimo de jubilar nas provações. Você quer celebrar, você quer se alegrar diante das suas lutas? Mantenha o seu coração. Mantenha a sua consagração. Amém? Para a gente começar, vamos para a Bíblia. E a leitura é longa, tá? Uma história bastante conhecida de cada um de nós. Livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura fatiada, tá? Vamos começar no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Depois nós vamos ler apenas o verso 24. E nós vamos terminar no capítulo 16, do verso 1 até o 31. Primeiro, Juízes, capítulo 13, verso 1 ao 7. Vamos lá, você que trouxe sua Bíblia, fique à vontade. Os meninos vão providenciar aqui a leitura para nós. Está aí. E diz assim a palavra do Senhor. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Verso 2. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zara. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem como nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim, era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele me disse o seu nome. E ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, e não coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Agora, o verso 24, deste mesmo capítulo. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele
crescia. Vamos agora para o capítulo 16, a partir do verso 1 até o versículo 31. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo, correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda, junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se e agarrou os portões da cidade, e com os dois batentes, e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina, que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-lo e disseram: seduza Sansão, para que lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo, sem que consiga se soltar. Então cada um de nós nos dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos inferiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo na ponta de seu tear, e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças de cabelo dele no pavio. Depois prendeu-o com um pino do tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama e não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe o seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham, mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes,
me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus capturaram e furaram os seus olhos, levaram para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu Deus, Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo, Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruiu a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nós venhamos nos divertir. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ele ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pelas mãos: põe as minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, sendo Sansão, e vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e sepultaram em Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém? Se tem uma história que expressa exatamente o tema dessa mensagem desta noite, de se manter o coração e uma vida consagrada, e você jubilar no momento de sua maior provação, de sua maior dor, de sua maior luta, é essa história de Sansão. Sansão, ele foi consagrado no ventre de sua mãe. O próprio Senhor, o próprio Jesus, visitou a esposa de Manoá e determinou que a criança que ela geraria, embora ela estéril, a criança que aquela mulher geraria, seria um menino consagrado ao Senhor, separado ao Senhor. Israel estava sendo subjugada pelos filisteus há 40 anos. Tudo isso por conta do quê? Da desobediência do povo. Mas o povo decidiu clamar. Então o Senhor providenciou Sansão, para que houvesse uma libertação, para que houvesse alguém que lutasse pelo povo de Israel. Sansão é concebido. Mas a história de Sansão, ela é um misto de sucesso e de fracasso, por conta de uma série de situações. Mas o que eu quero trabalhar nessa noite, usando como exemplo, usando como um caminho, como uma direção, é o fato da consagração, entender o princípio da consagração. Amados, eu e você, cada um de nós, todos, de modo indistinto, nós somos consagrados ao Senhor. Amém? A partir do momento em que você recebe o Senhor como teu Salvador, como Senhor da tua vida, automaticamente você o convida para habitar a tua casa, para habitar a tua vida, para gerir os teus negócios, gerir o teu modus vivendi. Isso faz parte de uma vida consagrada ao Senhor.
Consagração, ser consagrado, significa ser uma pessoa investida de funções sagradas, ser dedicado, ser oferecido ao Senhor. É exatamente aquele processo que nós fazemos quando nós, já no caminho do Senhor, nós dedicamos, nós entregamos os nossos filhos, nós apresentamos na igreja, aí tem todo aquele processo, não é? O pastor vem, pega a criança no colo, ora, né? Nós não batizamos crianças, mas nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, e isso faz toda a diferença, porque isso tem um peso espiritual gigantesco, isso tem uma referência fortíssima, é um legado que é levado para toda a vida. E eu já deixo aqui, inclusive, o recado para alguns irmãos que estão aqui nessa noite. Se de repente, em algum momento, o seu filho, ele se perdeu no meio do caminho, seu filho consagrado ao Senhor, amém? Tenha certeza de uma coisa, pai, tenha certeza de uma coisa, mãe, o seu filho, quando você o consagrou, você o vocacionou, o seu filho é vocacionado, a sua filha ela é vocacionada, amém? Então nossos filhos eles não se perderão. Trabalhei durante muitos anos aqui nesta igreja com adolescentes, eu ainda hoje me deparo com alguns pelas redes sociais, e aquilo me corta o coração, mas enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor ele me trouxe essa revelação. Esses meninos eles foram consagrados, quando eles foram consagrados a mim, eles foram vocacionados, há uma vocação na vida desses meninos, desses jovens e destas jovens, e já está chegando o tempo do retorno, já está chegando o tempo deles retornarem, deles estarem aqui conosco. Para você pai, mãe, que teu filho não está presente com você, não está caminhando contigo, ele não está servindo ao Senhor, tenha certeza de uma coisa, o seu filho ele é vocacionado. Apenas não desista de orar, não desista de interceder por ele, porque você, por uma liberalidade sua, você decidiu consagrar o teu filho ao Senhor. Quando você o fez isso, você entregou nas mãos do Senhor, amém? Ser consagrado ao Senhor, olha que interessante isso, ser consagrado ao Senhor é como estabelecer um convênio com Ele. Quando eu e você, nós somos consagrados ao Senhor, quando nós mantemos essa ligação, esse elo, quando nós mantemos essa linha com os céus, de uma vida de consagração, de uma vida de devoção, nós estabelecemos um convênio com o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 33, ele traz uma revelação fortíssima acerca disso. Jeremias capítulo 31, verso 33. A parte B do versículo, ela é bem direta nesse sentido. Vamos lá? Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis. É o verso 33. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Olha que forte isso. O Senhor fala que Ele vai colocar a sua lei dentro do nosso íntimo, nas nossas entranhas, e eu escreverei em seus corações. O seu coração ele é escrito. Dentro do teu coração, meu irmão, está inserida a lei do Senhor. E a lei do Senhor, ela não gera peso em mim e em você, ela não gera culpa, de modo nenhum. Ele termina, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Está no meu coração, está dentro do teu coração a lei do Senhor. No nosso íntimo, gerando vida, movendo, mexendo, tratando conosco, dia após dia. Irmãos, entender o que significa ser consagrado, preste bem atenção nisso. Você entender a respeito da sua consagração, é você entender quem você é.
É você tomar uma decisão consciente e inteiramente disposta de dedicar a sua alma, mente e coração e o seu corpo a Deus. Muito mais do que qualquer palavra, além do que qualquer ministração, além do que qualquer outra coisa que você lê, que você entenda, preste bem atenção nisso. Se você não tiver a consciência de quem você é em Cristo, você jamais entenderá o princípio de ser consagrado ao Senhor. A dedicação do Senhor, de você ser separado para o Senhor. Você precisa entender quem você é. Quem você é em Cristo. Quem você é quando ninguém, absolutamente ninguém está vendo. Quando você não está absolutamente diante de ninguém. Essa é a sua identidade. Quando você está nu diante do Senhor. Quando não existem reservas, quando não existem nenhum padrão, quando não existe nada que você vá fazer que possa gerar algum tipo de glória, de louvor, você, do modo como você é, puro, simples, quem é você diante do Senhor? Aí vem uma outra palavra, dentro desse princípio, dentro desse padrão de identidade, que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, diz a palavra do Senhor, vocês, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se for para mim, está muito bom. Agora, se for para ele, pode ser melhor. Amém? Igreja, somos escolhidos. Fazemos parte de um reino de sacerdotes. Somos uma nação santa. O Senhor, Ele nos trouxe para perto dEle. Ele nos chama de seu. Você é dEle. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. É você que é a propriedade. Preste bem atenção. Não são os teus bens, não são os teus tesouros, os teus valores de dinheiro, bem material, nada disso. A propriedade exclusiva do Senhor é você. Porque o preço que foi pago naquela cruz foi por você. Por você. Só que hoje, através da tua vida, você faz parte de uma família. Alguns, a maioria, ainda tem seus pais, suas mães. Eu já não tenho mais o meu pai, tenho apenas a minha mãe. Mas temos filhos. Fazemos parte de uma geração. Através de nós, outras gerações virão. Cabe a mim, cabe a vocês, dentro de cada núcleo familiar, fazer com que essa palavra ela encontre eco. Mais do que eco, ela encontre função. Declarar dentro da sua casa, perceba isso, meu irmão. Declarar dentro da sua casa, dentro do seu ambiente: somos um povo escolhido, somos sacerdotes, somos uma nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Entender esse princípio, para que a gente possa viver uma vida de vitória e entender aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Isso tem a ver com a tua identidade. Identidade que em algum momento da história, daquela leitura do capítulo 13 ao capítulo 16, o personagem da noite, Sansão, ele perdeu. Ele perdeu. E aí o que acontece? Porque ele perdeu essa capacidade, porque ele perdeu o tino das coisas, ele perdeu a noção, ele começou ao quê? A comprometer a consagração dele. Aquela palavra que houvera sido anteriormente, ainda quando ele ainda
ainda não existia, a palavra que o anjo do Senhor determinou na vida da mãe acerca dele, ele próprio, através das suas atitudes, através das suas práticas, ele fez por comprometer aquilo que o Senhor havia determinado para ele. E quando é que nós, utilizando a vida de Sansão como um exemplo, quando é que nós comprometemos isso, irmãos? Quando é que nós comprometemos a consagração? Quando é que nós comprometemos a nossa vida de comunhão? A nossa vida com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor? Em 4 situações. A primeira, quando eu cedo às minhas vontades. A palavra do Senhor diz o quê? Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É a vontade dele, não é a minha. Não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Não, é a vontade do Senhor. Se eu opto por viver a vontade dele, por estar debaixo da vontade dele, automaticamente eu vou ter uma vida de sucesso. Eu não vou viver um fracasso. Foi exatamente o contrário, foi o antagônico que Sansão ele fez no decorrer da sua vida. Outra coisa que compromete a minha vida de consagração, a minha vida de separação, é quando me falta inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual, a capacidade de discernir, a capacidade de observar as coisas e de ver além das circunstâncias. Quando nos falta inteligência, meus irmãos, nós temos a infeliz tendência de colocar tudo a perder. Que nós possamos observar mais as coisas, que nós possamos estar mais atentos às situações que advêm sobre nós. Existem situações para nós, para mim, para você, que ela vai se desenhar como um caos perfeito. Só que Jesus, preste bem atenção, Jesus, ele é a beleza no meio do caos. Sabe por quê? Porque ele é a rosa de Saron. Um dos nomes de Jesus é a rosa de Saron. A rosa de Saron significa a beleza no meio do caos. Eu não sei como é que está a tua situação hoje. Eu não sei como é que está a tua condição nesta data, nesse dia. Como tem sido os últimos dias, as últimas semanas. Mas o Senhor, ele está te observando. Ele nos observa, ele está te observando. Ele está esperando só o momento em que você vai chegar e você vai dedicar a Ele novamente o teu coração e dedicar novamente a tua vida para Ele. A terceira situação de quando eu começo a comprometer a minha consagração diante do Senhor é quando eu perco o afeto pelo sagrado. Comprometer o afeto pelo sagrado, dentre várias situações, é quando eu abdico das minhas responsabilidades como um filho, como um servo, como um cristão. Oração, leitura da palavra, jejum, estar presente neste lugar, se dedicando, cultuando ao Senhor, vivendo a comunhão dos santos. É quando eu perco o afeto pelo sagrado. É quando qualquer outra coisa fora deste ambiente, ele me atrai mais do que aquilo que acontece aqui, do que aquilo que deveria acontecer na minha casa, no meu quarto, com minha família, com os meus filhos. Isso é perder o afeto pelo sagrado. É quando você arrefece a tua capacidade de compreensão. É quando você diminui o teu nível de busca. É quando você diminui a tua entrega. É quando você diminui, é quando você abre mão daquilo que vem do Senhor, de se dedicar ao Senhor, para fazer tudo aquilo que nada diz respeito a Ele. É quando eu comprometo, é quando eu perco o afeto pelo sagrado. E a quarta situação é quando eu flerto com o meu inimigo, brincando e me colocando em risco, que foi exatamente aquilo que Sansão fez, nessa leitura que nós fizemos do capítulo 16. Sansão, ele flertou com Dalila, ele flertou com ela, e começou a brincar, ele brincou, ele zombou dela,
3 vezes ele enganou a ela. Todas as vezes que ela perguntava, ele colocava uma situação. E aí ela ia lá, fazia e não dava certo. Depois mais uma e a terceira. Então, dá-me uma prova do teu amor, porque você está me contando, eu te faço uma pergunta e você me fala uma coisa completamente diferente. E então, por conta de Sansão ceder às suas próprias vontades, de lhe faltar inteligência, nós estamos falando do juiz de Israel. Nós estamos falando de alguém que foi separado, que foi consagrado ao Senhor, que foi preparado para livrar o povo do jugo dos filisteus. Faltou para Sansão ele deixar de ceder às suas vontades, lhe faltou inteligência, ele perdeu afeto pelo sagrado. Sansão, ele flertou com o inimigo até o último momento, e a conta foi cara, porque quando nós flertamos com o inimigo, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida que, ora eu estou aqui, eu me quebranto, me refaço diante do Senhor, me apresento, mas lá fora vem tudo, volta tudo novamente. Chega segunda-feira, todas as coisas erradas, tudo aquilo que eu não deveria fazer, eu faço novamente. O que é isso? Isso é flertar com o inimigo. Não, vou dar uma escapada, porque ali na frente, ali quando chegar no domingo ou na quinta-feira, mais tardar no domingo, eu me acerto diante do Senhor. Mas hoje eu vou dar uma escapada. Você está flertando com o inimigo. E esse flerte, ele vai ter um custo, ele vai ter um peso muito grande. Isso não vai te trazer alegria, isso não vai te trazer júbilo, isso vai te trazer peso. Mas vamos lá. Em sua derrota, no versículo 21 que nós lemos, no versículo 21, na derrota de Sansão, ele foi detido, ele foi ferido nos seus olhos. A masculinidade dele, porque Sansão era viril, não era apenas um cara forte, mas era um cara diferenciado. E percebam que lá no versículo 21 vai falar que ele, na prisão, ele foi separado para trabalhar com moagem, moendo cereais. No costume antigo do povo hebreu, apenas moía cereais as mulheres. Isso não era um trabalho de homens. Apenas as mulheres trabalhavam na moagem de grãos, de cereais. Apenas as mulheres manipulavam os grãos. Agora você imagina para um homem na condição de Sansão, juiz, o grande libertador, o bonzão, o fortão, cego, com seus cabelos cortados, que era apenas um sinal, era um símbolo, seus cabelos cortados, as suas 7 tranças foram cortadas, seus olhos vazados, preso, fazendo o trabalho de mulher. Para um homem que era, até dias atrás, era o maior pegador de todo Israel, se tornou alguém miseravelmente preso a correntes, entregue nas mãos dos filisteus. Se há uma síntese para identificar, para falar acerca de um homem sendo envergonhado, quando ele cai nas suas próprias mazelas, o exemplo maior é o exemplo de Sansão. Mas veja bem, irmãos, o que fez com que Sansão perdesse a sua força naquele momento, quando ele foi capturado? Será que foi o corte de cabelo? Será que foram as suas tranças que foram cortadas enquanto ele dormia no colo de Dalila? Depois de talvez uma noite de amor, ali uma noite onde ele se deleitou? O que ocasionou? O que trouxe a fraqueza para a vida de Sansão? Será que foi o seu cabelo, que era apenas um símbolo? Porque havia uma ordem do Senhor: não corte o cabelo, não coma nada consagrado, não toque em cadáveres, porque ele será nazireu, consagrado do Senhor. Mas pergunto para vocês, insisto, era o cabelo de Sansão? Foi o cabelo de Sansão o motivo da sua queda?
motivo dele ter perdido sua força? Não. Sansão já estava sem a presença do Senhor em sua vida. Sansão perdeu o seu coração. Ele perdeu o seu coração. O momento em que Sansão ele tem a sua visão aberta, que ele tem a sua visão, que ele passa a enxergar de verdade o que lhe sobreveio, o que lhe aconteceu, é quando seus olhos são vazados, a sua visão, a sua capacidade de enxergar. Entenda, meu irmão, isso é muito severo. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Em qual momento da minha vida e da sua vida, em qual momento o nosso coração se desligou da presença do Senhor? Em qual situação essa conexão com o Pai ela foi interrompida? Situações acontecem diariamente. Muitas das vezes nos sobrevém alguma situação, nos sobrevém alguma coisa que acontece conosco, ela faz com que a nossa conexão com os céus ela seja interrompida. Mas existem vezes que essa conexão, uma vez interrompida, uma vez quebrada, ela não volta mais. Quais as circunstâncias de sua vida tem lhe afligido nesse momento? O que lhe tem trazido aflição? O que lhe tem trazido peso? O que tem gerado em você tristeza, amargura, dor, ao ponto de você se tornar tão fraco, de você não ter força para fazer mais absolutamente nada, por vezes até desejar tirar a sua própria vida. O que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, são essas mesmas circunstâncias que têm trazido peso para você, são essas mesmas dores, são essas mesmas aflições, são essas circunstâncias que têm causado tanta dor e tanta aflição para você, são elas que podem ser responsáveis pela sua vitória nessa noite. A tua dor, a tua maior humilhação, a tua maior perda, neste momento, aquilo que você tem lamentado diante do Senhor há dias, talvez as pessoas olhem para você, você está rindo, mas por dentro você está sendo carcomido, você está sendo dilacerado, o teu coração ele está esfacelado, ninguém sabe, aquilo que você apresenta diante de todo mundo é uma coisa, mas por dentro você está sendo corroído, é como se você tivesse tomado um copo de ácido e dentro de você, os teus órgãos eles estivessem sendo diluídos aos poucos, as suas noites de sono não têm sido mais as mesmas, o teu relacionamento com o teu marido, com os teus filhos, no teu trabalho, ele tem sido o pior de todos, nada prospera, nada caminha, porque você perdeu o seu coração, você perdeu a tua consagração. Mas eu digo para você nessa noite, a tua maior dor, ela pode ser hoje, se você quiser, o teu escape. Enquanto Sansão, nós lemos isso, do verso 24 até o verso 27, ele era zombado, ele era massacrado. Vamos lá, vamos ler novamente. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus, o Deus Dagon. Deus Dagon era uma criatura, metade homem, metade peixe. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está sobre o nosso poder. Zombaria, pode seguir, zombando, se deliciando. Verso 25. A essa altura, olha só, aí agora, esse versículo aí é para a gente começar a entender o porquê que a tua maior dor, ela pode ser a tábua de salvação para você, se você voltar o teu coração para o Senhor. A essa altura já estavam muitos bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam
o teto. Olha aí. Eles poderiam colocar Sansão em qualquer lugar. Os governantes filisteus, o chefe da cerimônia, eles poderiam colocar Sansão em qualquer lugar. Porque na cabeça deles, Sansão cego, sem forças, com o cabelo cortado, que na cabeça deles, a força de Sansão estava atrelada às suas madeixas, às suas 7 tranças. Mas os próprios inimigos colocaram Sansão no único lugar que não poderiam colocá-lo, entre as colunas que sustentavam o teto. Verso 26. Sansão disse ao jovem servo que o conduzia, porque ele era cego: ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Eu quero me apoiar nelas. E aí vem o verso 27. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes, e haviam cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. A sua maior dor, a sua maior derrota, se você entender que na sua dor, na sua derrota, o Senhor ele precisa ser chamado, ele se transforma na tua vitória, ele se transforma no teu sucesso. E o verso 28, aí vem aquilo que traz toda a diferença, aí vem a mudança. Então Sansão orou ao Senhor, olha que bênção: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez, permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus, pela perda dos meus olhos. Verso 29. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, e empurrou-o com as 2 mãos, e o exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Israel era liberta do ataque dos filisteus. As 12 tribos de Israel que permeavam aquele lugar jamais seriam atormentadas pelos filisteus. Por quê? Porque Sansão, no momento da sua maior crise, no momento de sua maior dor, quando o Senhor já havia lhe deixado, ele se lembrou, nós lemos isso, ele se lembrou e pediu ao Senhor: Pai, lembra-te de mim. Sabe o que significa, meu irmão? Que o Senhor ele não esqueceu de você. Pode parecer para você que o Senhor ele te abandonou pela dor que você está passando agora, pelo sacrifício que você está vivendo agora, pelas noites mal dormidas que você tem vivido. Talvez você pense: o Senhor me deixou, eu já estou cansado, eu não aguento mais. Não, volte-se você para Ele, porque se você falar com Ele, pode ter certeza, a coisa vai mudar, a coisa vai acontecer, o milagre vai ser gerado, e você vai louvar. Por quê? Porque o choro ele dura uma noite, essa noite ela pode ser uma noite longa, uma noite fria, uma noite escura, mas pela manhã virá a alegria, em nome de Jesus. Depende de você, meu irmão, depende só da tua busca. Devote novamente o teu coração ao Senhor, viva novamente uma vida de consagração plena, total, irrestrita diante do Senhor. Não compactue com o pecado, não negocie a sua salvação, não negocie a sua vida de consagração, em nome de Jesus, meu irmão. Este lugar é um lugar de bênção, este lugar, o lugar ao qual o Senhor nos deu, para nós servirmos ao Senhor, é um lugar de vitória. Ainda acontecem milagres, talvez você não esteja vendo, mas o Senhor ele está trabalhando. O Senhor ele tem trabalhado na vida dos teus filhos. Como eu disse aqui, eu volto a repetir isso novamente, o Senhor tem colocado isso no meu coração.
Aos pais que os filhos não têm vindo mais à igreja, em nome de Jesus, os seus filhos, eles são vocacionados. Os seus filhos são separados do Senhor. Há uma palavra lançada sobre eles. Mas o que você precisa fazer é se posicionar diante do Senhor em nome de Jesus. É na restauração da comunhão. É na restauração da comunhão, conforme nós lemos. É na restauração do relacionamento. Guarde isso na sua mente em nome de Jesus nessa noite. Relacionamento. O Deus ao qual servimos, Ele é um Deus relacional. O Deus ao qual nós servimos é um Deus de relacionamento. Você já ouviu isso? Eu só vou repetir agora. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos íntimos. Filhos que o buscam, filhos que o desejam mais do que qualquer coisa. Isso vale para o jovem, para o adolescente. Para você, meu irmão, dentro da tua casa. O Senhor, Ele fala com aqueles que o buscam. O Senhor, Ele se revela com aqueles que têm vida, que têm intimidade. Sabe, que tem desejo, que desejam a Ele mais do que tudo. A vitória, ela vem. A vitória, a conquista, ela vem. O júbilo virá quando você novamente entender que a tua força, a força que o Senhor te deu, ela não está ligada a um símbolo. Ela não está ligada na Bíblia, aberta no Salmo 91. Não é isso que te dá força. Não é a oração, não é alguém que coloca a mão sobre a tua cabeça. Preste bem atenção. Tudo tem a ver com você, meu amigo. Tudo tem a ver com você, na tua casa, no secreto. É o que diz a palavra do Senhor. E quando fores orar, entra no teu quarto. Porque ali no secreto o Senhor, Ele vai te atender, Ele vai te ouvir. Mas quantos de nós não temos mais feito isso? Nós quebramos essa conexão, quebramos esta comunhão. Esta noite é uma noite de alinhamento. Irmãos, prestem atenção. O que o Senhor tem para entregar para cada um de nós está ligado diretamente com a nossa vocação. Você precisa, em nome de Jesus, entender quem você é. Você precisa estar ciente da tua identidade em Cristo, para que através disso, você venha fluir de um modo especial e sobrenatural, na graça, na plenitude da bondade do Senhor. Mas você precisa entender isso, quem você é em Cristo, qual é a tua vocação, a tua consagração. O Senhor, Ele te separou, o Senhor, Ele te chamou. Quanto tempo mais nós não choramos diante do Senhor? Nós nos alegramos com tantas coisas, mas nós deixamos de nos alegrar com aquilo que é essencial. E nós estamos morrendo de sede com água pelo pescoço. E o Senhor, Ele quer nos mergulhar, o Senhor, Ele quer nos encher, o Senhor, Ele quer fazer com que as nossas vidas, ela venha andar de glória em glória, de fé em fé. Apenas entenda, você foi vocacionado, a sua vida, ela é consagrada ao Senhor. Você, mulher, pai, os seus filhos, eles são consagrados ao Senhor. Tudo aquilo que você tem, as tuas finanças, tudo que você tem, eles são consagrados ao Senhor. Mas principalmente, você, tudo diz respeito a você, a mim e a você. E para finalizar, Hebreus capítulo 11, verso 32 até o 40, a última leitura dessa noite. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32 até o verso 40. Quanto mais preciso dizer? Eu levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. A sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha.
e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagavam por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Essa leitura de Hebreus, ela é muito enigmática. O resumo dela é que em Cristo, quando eu e você nós estamos em Cristo, nós não somos esquecidos. Quando eu e você estamos em Cristo, quando nós estamos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, guarde isso. Permita com que o Espírito Santo ministre no teu coração nessa hora. Quando nós estamos em Cristo, nós não somos esquecidos. Nele nós somos aperfeiçoados. 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 A sua maior dor, a sua maior crise, neste momento, ela pode ser a tua tábua de salvação para você viver uma vida abundante e plena, uma vida de vitória diante do Senhor. Mas para isso, você precisa, nessa noite, quebrar todos os símbolos. Você precisa abrir mão dos símbolos. Você precisa abrir mão de coisas que você acha que te aproximam do Senhor, e na verdade o que te aproxima do Senhor é o teu coração. O teu coração devoto a Ele, a tua vida consagrada a Ele, em nome de Jesus. Entenda isso nessa noite. Nele, nesse versículo 33 ele fala, ele vai, no versículo 40 melhor dizendo, vai falar que nele nós somos aperfeiçoados. Nós ainda não chegamos na perfeição, eles ainda não chegaram na perfeição. Por quê? Porque juntos, cada um desses heróis, incluindo Sansão e nós, estaremos com o Senhor, sendo preparados, sendo aperfeiçoados. A sua maior dor, ela pode ser o escape para você viver uma vida de júbilo, meu irmão. Mas disso depende, sabe de quê? De você dedicar o teu coração novamente diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Se você compreendeu esta passagem, se você compreendeu, se esta palavra ela encontrou eco no teu coração, meu irmão. Se você se vê hoje exatamente como um Sansão, alguém que recebeu algo da parte do Senhor, mas em algum momento você se perdeu. Em algum momento você perdeu a tua capacidade de escuta, perdeu a tua capacidade de visão. A tua visão foi tirada. O teu coração ele foi contaminado com coisas que não dizem respeito à tua vida. Essa é a noite de você restaurar o altar novamente e de você voltar a experimentar uma vida de vitória em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você entendeu e se você compreendeu isso nessa noite, está aqui o altar diante do Senhor. O altar do Senhor é um lugar para se derramar. É um local onde nós retomamos a nossa comunhão, onde nós retomamos nós ligamos, nos reconectamos com Ele. É diante do altar do Senhor. As pilastras, aquelas pilastras que Sansão se colocou no meio, onde ele foi conduzido. Aquilo que os filisteus fizeram para Sansão, para torná-lo, fazer com que ele se envergonhasse. Na verdade, Sansão transformou a vergonha na sua maior vitória. Nessa noite, o Senhor, Ele quer transformar a tua dor e a tua vergonha, fazer com que você venha viver uma vida de júbilo. Na provação, você pode viver uma vida de júbilo.
Amém?